Olá pessoal, grande prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Nós estamos falando um pouco sobre o livro Síndrome de Polifemo, que trabalha uma análise simbólica sobre o texto da Odisseia, em que Odisseu, o grande herói da Odisseia, se depara com o gigante Polifemo. Nós vamos falar agora da simbologia que envolve as armas que foram responsáveis ali por derrotar o gigante Polifemo. Especialmente, podemos começar falando do tronco de oliveira que foi escolhido por Odisseu nas árvores que estavam ali dentro. E a oliveira, ela tem um simbolismo muito importante, porque ela é uma das representações da deusa Atena. A árvore que representava a deusa Atena era a oliveira. Os deuses tinham esse hábito, alguns símbolos os representavam. Por exemplo, Zeus era a águia, que era o que o representava. Então tinha aquele animal representava, e a representação da deusa Atena estava ali na oliveira, era um dos símbolos. Bom, e aí é interessante a gente ver isso, por quê? Porque lembra-se no princípio, quando nós conversamos, Polifemo, ele desprezava o sagrado, ele desprezava o homem e ele desprezava as tradições ou as leis. Quando você tem uma situação de alguém muito poderoso que despreza o sagrado, despreza o ser humano e despreza as tradições ou leis, nós temos o quê? A instauração da barbárie, que é o que? O Ciclope devorando os homens que foram com Odisseu. Bom, e aí, por que ele fez? Ele desprezava. Ele desprezava o sagrado, desprezava o homem e desprezava as leis. Não é? Sem problema algum nisso aí. Aí nós vamos ver interessante. O que derrota Polifemo? A primeira coisa, um tronco de oliveira. Oliveira, símbolo de Atena. Atena é uma deusa. Então, em alguma medida, o sagrado é a arma que efetivamente perfura o olho do Polifemo. O único olho que ele tinha. Então ele é vencido pelo sagrado. Olha que interessante. Mais ainda, ele desprezava as ágoras, que era uma tradição grega. O texto diz isso. Ele não conhecia as assembleias das ágoras públicas. Então, o que a gente percebe? Que antes de Odisseu efetivamente cegar Polifemo, ocorre como que uma assembleia entre eles. Odisseu falou, eu preciso de quatro valentes para me ajudar. Tinha ali 8. Daqueles 8, 4 se prontificaram para enfrentar, juntamente com Odisseu, a empreitada de cegar Polifemo. 2 acabaram sendo mortos por Polifemo na sua última janta, vamos dizer assim, que ele se alimenta de 2 homens, e esses 4 vão juntamente com Odisseu pegar o tronco da oliveira e cegar Polifemo. Então a gente percebe o quê? Que o Polifemo é derrotado pelo sagrado e por algo que ele desconhecia e não valorizava e desprezava, que era a tradição da ágora. Eles só se colocam naquela condição quando eles decidem entre eles quem iria participar daquele ato de muita coragem, que era enfrentar aquele gigante. Isso é muito interessante, porque a gente vê, às vezes, que o desprezo de algumas pessoas por aquilo que outras pessoas valorizam. Por exemplo, o sagrado. Hoje a gente está vivendo um momento na nossa sociedade que é muito comum nós vermos o desprezo pelo sagrado. Não somente na nossa sociedade ocidental, na sociedade oriental também. O sagrado ele está cada vez mais sendo desprezado, sendo tratado assim como um defeito terrível. Você falar em Deus hoje não é virtude. Hoje não, hoje é vício. Uma pessoa é muito mal vista quando ela fala
em Deus, independente da abordagem que ela faça de Deus. É muito mal visto. Não é? Então é o que a gente percebe. Por quê? Porque o sagrado, ele a cada dia, ele é menos valorizado, é menos reconhecido, né? E é menos respeitado. As tradições também, claro, as tradições e as leis, elas são cada vez mais relativizadas. Não é? As leis são totalmente relativizadas. É o que a gente vê. Não é? Uma pessoa que comete, por exemplo, um crime de furtar uma lata de leite em pó, fica presa 1 ano, e uma pessoa que rouba 10 milhões, 20 milhões, fica presa 1 semana, 15 dias, 6 meses, e está solta, não é? Uma pessoa que rouba 30 milhões, está solta. Mas a pessoa que roubou, às vezes, né, como a gente costumava dizer antigamente, né, é ladrão de galinha que fica preso. Ladrão de galinha. Né? Então, é o que existe hoje. Por quê? Porque as leis, elas não são respeitadas como deveriam ser. Por quê? Porque existem elementos dentro da sociedade muito poderosos. Elementos aos quais foram dados poder muito grande. Poder que não deveria ter sido dado, mas foi dado. Então, são pessoas que elas simplesmente não precisam respeitar as leis. Não é? É a situação que nós vemos lá para falar um pouco de cultura pop, né? Aquela famosa frase que o tio Ben fala para o Homem-Aranha, lá no primeiro Homem-Aranha, né? Pouco antes de morrer, tio Ben fala com Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Isso é muito significativo. Quando a gente olha a cultura norte-americana, isso é algo importantíssimo. Por quê? Porque você imagina só, o americano, ele tem uma condição financeira muito mais substancial do que a maioria dos países do mundo. Existem muito mais ricos nos Estados Unidos. E a riqueza, ela é um poder, o poder financeiro. Ele é significativo. Então, quando você cria uma sociedade, falando para essa sociedade que grandes poderes implicam em grandes responsabilidades, você está dizendo que, olha, hoje você não tem nada, mas quando você tiver, pense na responsabilidade que você tem com a sociedade. Pense na responsabilidade que essa riqueza que você tem pode ter sobre você. Não é? Então, você acaba criando uma sociedade que não é aquela sociedade que esquece dos seus próprios limites. Uma sociedade que tem limites. Por quê? Porque o poder implica responsabilidades. Não é? Quando você cria uma sociedade em que o poder ele é total e a pessoa não tem responsabilidades, aí complica. Você cria polifemos. Né? Porque o polifemo ele tem poder, mas ele não tem responsabilidades. Ele só tem o lado bom do poder. E quando Stan Lee, né, um dos falecidos já, um dos grandes aí dos quadrinhos, ele publica esse texto, esse livro, melhor, esse filme, ele mostra o que, olha, a ideia é que o herói, o poderoso, ele tem a responsabilidade sobre o seu próprio poder. Tem que ter. Imagine só uma sociedade que nós temos poderosos, empresários poderosos, juízes poderosos, políticos poderosos, sem que tenham sobre esse poder o mínimo de responsabilidade. Como é que nós vamos ficar? Onde nós vamos chegar? Barbárie. É a barbárie. Por quê? Quando não se respeita o sagrado, quando não se respeita o indivíduo e quando não se respeita as leis, é a barbárie que se estabelece. Não é? Polifemo é a barbárie, é a manifestação clássica da barbárie. E quando nós temos pessoas que se colocam nessa condição, nós podemos esperar sempre pelo pior. Observem só. Odisseu e os seus homens aguentaram o máximo que puderam. Eles poderiam, se é para agir com violência, vamos agir no princípio. Não. Eles esperaram, eles tentaram, eles insistiram.
Até o último momento ele insistiu. Olha, nós estamos trazendo vinho para você, mas para que você nos reenvie para outro lugar. Sempre a violência foi a última ação de Odisseu. A violência foi a última ação. Em momento algum, no texto, você percebe que ele chega àquele lugar querendo praticar um ato de violência. Mas ele é obrigado a praticar um ato de violência. Por quê? Porque se ele não fizesse isso, eles seriam todos devorados. E às vezes é o que acontece. Às vezes existem pessoas pacifistas, pessoas tranquilas, que praticam atos de violência. Mas por quê? Porque foram tão pressionadas, que chegaram no momento que ela não teve outra atitude. Ela não podia ter outra atitude. Ela não teve outra saída. Senão, ela seria devorada. E ninguém quer ser devorado, convenhamos, né? Quando o texto, o Odisseu sai com seus amigos da caverna, ele então se revela para o Ciclope. E aí acontece, né, uma coisa terrível. Olha só o que o Odisseu diz para o Ciclope. Ouve, Ciclope, se um dia qualquer dos mortais inquirir-te sobre a razão vergonhosa de estarem com o olho vazado, dize ter sido o potente Odisseu, eversor de cidades, que de Laertes é filho, e que em Ítaca tem morada. Olha, fala que foi eu que fiz isso aí. E aqui Odisseu se revela algo interessante, que é o quê? Ele se manifesta como uma pessoa que foi orgulhosa ali, não é? Ele extrapola um pouquinho os limites, ele foi cruel. Ele já cegou o cara, ainda vai humilhar. Não precisa, mas ele faz. É o lado humano. Às vezes, o lado humano ele aparece, que é o quê? O lado cruel. Já venceu, vai embora. Não precisa de fazer isso. Por quê? Porque isso vai despertar ira. Tem um texto bíblico que diz isso, né? A palavra branda apazigua a ira, a palavra dura suscita o furor. E o que ele fez? Ele deu uma palavra dura. Ele humilhou ele. Quando ele humilha Polifemo, Polifemo então age. O que ele faz? Ele começa a lançar pedras para destruir o navio de Odisseu. E quase consegue. Não é? Mas o final desse entrever é muito interessante. Olha que coisa interessante. Que é o que eu ousaria dizer a prece de Polifemo para Posido. Essas palavras, o monstro Aposido, Poseidon, a implorar se pôs logo para o alto céu tachonado de estrelas, as mãos levantado. Ouve-me, ó Deus de cabelos escuros, que a terra sacode. Sou teu filho, em verdade. Melhor, se sou teu filho em verdade e te orgulhas de pai me ter sido, dá-me que possa voltar Odisseu, eversor de cidade, que de Laertes é filho e que em Ítaca tem morada. Mas, se é de fado que deva rever os amigos e a casa bem construída voltar, assim como o torrão de nascença, que miserável o faça, e muito tarde, perdidos os sócios, em navio estrangeiro, em aflição, vá encontrar no palácio. Olha que interessante. Ele faz a sua oração. E essa oração é atendida completamente. Ele chega em casa, ele vai chegar, encontra o seu palácio em aflição, porque Penélope estava sendo pressionada por 106 nobres que queriam casar-se com ela e ela ficava enrolando eles.
né, para não casar. Ele chega em navio estrangeiro, que é o navio dos Feácios, que deixa ele lá, e ele chega muito tarde. Por quê? Porque demora 10 anos a viagem de Odisseu para chegar até Ítaca. Uma viagem que demoraria meses, demorou 10 anos. E perdidos os sócios, ele chega sozinho. Nenhum dos seus companheiros sobrevive. Tudo isso é alcançado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o início dessa prece. Ouve-me, ó Deus de cabelos escuros, que a terra sacode. Ele está se referindo naturalmente a Posído ou Poseidon. Se, olha a condição, se sou teu filho, em verdade, e te orgulhas de pai me ter sido, dá que não possa voltar ao Odisseu e ver sua cidade. E ele começa a falar. Então ele coloca uma condição. Olha, Poseidon, se eu sou teu filho, se o senhor tem orgulho de ser meu pai, de ter sido meu pai, faça isso. Não é isso que acontece? Olha, se eu sou teu filho, claro que era, ele sabia. Ele tinha consciência disso. Então, se isso for verdade, se eu sou teu filho, faça isso que eu quero que você faça. Pense bem, isso não se assemelha à oração de muita gente hoje? Não uma oração, né? Uma oração mesmo, mas a colocação que muitas pessoas fazem. Tem gente que fala assim, não, se Deus existisse, não haveria tanta fome na Terra. Olha que interessante. Se Deus existisse, não haveria tanta fome na Terra. Parece que nessa oração a pessoa está fazendo o quê? Deus, eu te desafio a provar que o Senhor existe. Vem aqui e acaba com a fome. Né? Não é isso que a pessoa está falando? Se Deus existisse, não haveria tanta violência. Deus, o Senhor não existe, não. Tá? Ou então, se o Senhor quer provar a sua existência, vem aqui e acaba com a violência. Se Deus existisse, não haveria seca no Nordeste. Né? Quer dizer, o Senhor quer provar que o Senhor é Deus mesmo? Quer provar? Então vem cá e acaba com a seca no Nordeste. Não tem muita gente que faz uma oração desse tipo? Deus não existe, esse mundo é muito cruel, se Deus existisse, esse mundo não seria desse jeito. Tem muita gente que age assim. Só que essas pessoas que têm essa mentalidade, elas não têm a ideia do que significa a palavra Deus e a autonomia que está envolvida nela, porque ser Deus significa existir sem precisar de provar nada para ninguém. Olha que interessante. Quem precisa provar somos nós. Para que Deus vai precisar de provar? Vou te dar um exemplo. No período do Velho Testamento para o Novo Testamento, tem um período de 400 anos, que é o período chamado de silêncio profético ou intertestamentário, em que não existe manifestação nenhuma de Deus. Nada acontece. E Deus continua existindo, segundo a Bíblia dos cristãos, claro. Né? Então, quando nós falamos no Deus cristão, é importante que você tenha em mente que ele não tem a necessidade ou a vaidade de se provar Deus. O Deus grego não. Ele tem a necessidade de se provar Deus. Tanto que Posído interfere. Ele interfere e ele se manifesta. Mas aquele que tem a mente de Polifemo, como ele encara Deus? Deus só existe se fizer aquilo que eu quero. Olha que interessante. Deus não existe. Se ele existir, ele tem que fazer aquilo que eu quero. Que é o quê? Não pode ter violência no mundo, não pode ter pobre no mundo, não pode ter doença no mundo, né? Não pode. Quer trazer o paraíso para a terra. Quer que o paraíso seja aqui na terra. Não é interessante isso?
Nós falamos algumas coisas sobre a síndrome de Polifemo. Claro que no livro a gente aperfeiçoa um pouco mais, existe a possibilidade de nós discutirmos um pouco mais aprofundadamente. Mas, de qualquer forma, deu para a gente conversar bastante aqui e eu espero que esses vídeos tenham sido edificantes para você, tanto quanto foi a leitura do texto para mim. Tá? E uma outra oportunidade que a gente possa se encontrar novamente para que possamos discutir outros textos e entender, né, aquilo que textos antigos têm a trazer para nós como ensinamento, como contribuição edificante para o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, até a próxima.